do setor liturgia, né? Um programa do Nossa Fé nos Reuniu, que é um programa do setor liturgia da Arquidiocese de Goiânia. Eu sou Kítia Rúbia e vou ficar com você aqui até às 8 horas e ao meu lado, conduzindo esse programa, o diácono Evandro. Junto hoje a gente vai falar sobre a Eucaristia, que é a centralidade da nossa fé, e nem sempre temos o zelo devido com ela. Às vezes por falta de conhecimento e por outras pelo excesso de zelo, como o diácono bem disse, ou falta dele, né? E o atropelamento até mesmo nos ensinamentos da igreja. Muitas vezes a igreja nos ensina como fazer e a gente acha que ela está errada, né? A gente muitas vezes faz esse julgamento. Precisamos entender que ao longo do tempo a igreja amadurecida e entendida do rito da liturgia, nos ensina a sentir o que Jesus sentia e fazer como ele fazia. Conseguem entender a grandeza disso, gente? Vocês conseguem entender o quanto é importante a gente entender e viver a Eucaristia? Porque é da forma que a igreja pensa. A igreja não pensou as regras, a regulamentação das regras de um dia para o outro. Foi estudado, observando a sociedade. Tanto é que o diácono bem disse que antes era de um jeito e depois do Concílio Vaticano mudou a expressão e mudou a forma de justificar a unção dos enfermos, né? Então é só a gente fazendo essa analogia para a gente ler o que os documentos da igreja falam sobre o zelo da Eucaristia. O zelo da igreja para com o povo de Deus. Ela estuda, amadurece e analisa a melhor forma de passar isto para os fiéis, para que eles possam experimentar o mesmo que Jesus e seus discípulos, fazendo assim permanecer a tradição católica. Em um dos documentos da igreja diz o seguinte: Deus, porém, nos concede em Cristo não a ilusória liberdade com base na qual fazemos tudo aquilo que queremos, mas a liberdade por meio da qual podemos fazer aquilo que é digno e justo. Gente, a catequese, o Espírito Santo conduz mais esse programa, porque a catequese tem muito a ver com o Evangelho, com o que a gente falou hoje na reflexão. Muito a ver. Vocês conseguem entender a dimensão do que é a Eucaristia e tudo o que ela envolve? A dignidade que ela merece na medida que precisa ter. Jesus não é uma misericórdia que acolhe o erro. Ele perdoa o erro, mas exorta para mudar de vida. Em cada passagem bíblica que a gente lê sobre Jesus, ele perdoa e exorta para que ele vá embora, para que ela vá embora e não voltes a pecar. Eu estou falando tudo isso para você entender a dimensão da Eucaristia. Vai e não volta a pecar. A dimensão da confissão para você voltar a comungar, que a gente vai falar muito disso. Temos a obrigação de compreender a dimensão da Eucaristia para viver bem com a igreja, com os irmãos e com o próprio Deus. Vamos começar agora a falar. Gente, a gente precisa entender que a igreja, ela nos dá meios para que a gente possa caminhar na santidade e assim viver conforme ela nos orienta. E ela nos dá documento. Hoje a gente vai falar do documento canônico, do direito canônico. E também do que outros documentos que se volta sempre ao direito canônico para embasar e para nos orientar melhor, que faz uma leitura, digamos assim, do direito canônico. E eu vou falando, diácono, eu acho que dá tempo, de cada menção do que diz o cânon, e a gente vai comentando. O direito canônico 914 diz o seguinte: compete também ao pároco vigiar porque não se aproximem da Sagrada Comunhão as crianças que não tenham atingido o uso da razão ou aquelas que julguem não estarem suficiente preparadas. E aqui eu quero fazer um apêndice, a gente vai falar em outros momentos sobre isso.
Mas eu queria fazer aqui também uma reflexão. Esses dias, há uns tempos, não foi tão recente, mas quando a gente estava na sacristia, diácono, lidando com a hóstia, né, preparando para a igreja, para a celebração, a gente pensava, porque a hóstia, ela não consagrada, é simplesmente pão. Sim. E muitas vezes a pessoa come a hóstia, ou chega uma criança e a criança vai e come, muitas vezes. E isso realmente acontece, gente. Eu não estou falando algo que pode acontecer, não. E aí conversando com as pessoas e refletindo sobre isso, a importância de valorizar isso. E muitas vezes nas celebrações, na hora desse momento da Eucaristia, é dado pãozinho, né? É dado tantas coisas para as crianças, para elas começarem a entender o que significa a Eucaristia. Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso, diácono, sobre essa questão da gente reforçar que as crianças, elas precisam ter um entendimento do que elas estão fazendo na fila da Eucaristia. O que a gente, adulto, fazemos na fila para receber a Eucaristia. Muito bem. A gente, como a Kitty mesmo nos falou, a gente vai falar um pouco sobre o direito canônico, né? Então aqui a gente vai trazer vários parágrafos do direito canônico, né? Que é tido como cano, né? Cano 914 é o que foi o primeiro que ela falou. Mas primeiro, o que é o direito canônico dentro da igreja? Só para que a gente possa compreender, né? Ele é um documento que faz toda a legislação da igreja, né? Então, nós temos o direito canônico, que é para toda a igreja. O direito canônico não é o direito do Brasil, tá? Ela é de toda a igreja romana. Aonde tem a presença de uma igreja católica apostólica romana, ali está o direito canônico, tá? Então, o direito canônico ele é de 1988, ele foi criado em 1988, né? Quer dizer, na verdade não é que ele foi criado, ele foi reformulado, né? Justamente para legislar. Se no Brasil nós temos a Constituição, se no Brasil nós temos as leis que vai ali, então, regulamentar alguma coisa, dentro da igreja também nós temos o direito canônico que vai fazer essa legislação daquilo que é próprio da igreja, tá bom? Então, ali nós temos os nossos direitos, os nossos deveres, dentro do Código de Direito Canônico. E aqui no cano 914, se você quer conhecer um pouco mais o direito canônico, você pode procurar na internet, né? Justamente no site do Vaticano, que é em português, você vai ter ali todo o direito canônico, tá bom? Então no 914 justamente vai trazer isso. Compete ao padre da igreja vigiar para que não se aproxime da sagrada comunhão. Então, se é sagrada é porque aquela matéria, ela já teve a sua transubstanciação. Já não é mais pão, já não é mais vinho, mas ali, então, é o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente para que as crianças que não têm atingido a idade da razão. A igreja vai falar assim, qual que é a idade da razão? De modo geral, vamos dizer que a igreja diz que a partir dos 7 anos... toda pessoa tem a sua razão. Até os 7 anos, aquela pessoa ela ainda não tem a dimensão e não tem a compreensão daquilo que está fazendo. Por isso são os pais. Lembra lá no curso de batismo, né? O padrinho precisa estar ali justamente para isso. Os pais e padrinhos. Até 7 anos, né, os pais e padrinhos vão fazer o curso para que aquela criança possa ser batizada. Porque aquela criança ainda não tem a razão. Então, os pais e padrinhos vão fazer isso por ela. Depois dos 7 anos, ela precisa estar regularmente na catequese, porque ela vai entender o que é Jesus, justamente ela vai entender os mandamentos, e depois ela vai ser, claro, batizada. Então, a igreja vai dizer 7 anos é a idade da razão. Mas não é somente as pessoas que não têm a razão. Então, quer dizer que a partir dos 7 anos pode comungar? Não é por aí, tá? Então, quando você atinge a idade da razão, você vai fazer uma preparação. Então, essa preparação ela vai demandar um certo tempo. Então, não é, agora eu tenho 7 anos, completei 7 anos hoje, já vou entrar na fila da comunhão. Tá errado. Então, você vai fazer uma preparação. Para que você vai fazer essa preparação? Justamente para isso. Para você compreender o sentido, para você entender o que é realmente aquele momento, o que é a Sagrada Eucaristia, né? Conhecer um pouco mais sobre Jesus. Por isso,
Voltando lá na catequese, a catequese da iniciação à vida cristã. Mas não fala também só da criança, né? Mas fala daqueles que julgam não estar suficientemente preparados. Então imagina, uma pessoa, vamos imaginar aqui uma pessoa. Eu me converti à fé católica. Primeiro ela tem que realmente, não é só o converter. Converter agora eu não faço mais parte dessa denominada religião ou dessa denominada igreja, e agora eu pertenço à Igreja Católica, ok? Então agora você vai fazer uma preparação. Não é somente converter, porque se fosse somente para converter, era muito simples. Se fosse só para chegar aos 7 anos e entrar na fila da comunhão, é muito simples. Mas mais do que isso, nós estamos recebendo o que é mais sagrado dentro da igreja. Então a gente não pode banalizar, a gente não pode levar as coisas de qualquer jeito. Para que a gente possa receber a Sagrada Comunhão, nós precisamos estar em estado de graça. Nós precisamos compreender e entender o que nós estamos recebendo. Porque senão, nós vamos entrar na fila da comunhão e vamos achar que é a fila do sopão, da fila do lanche, é a fila, sei lá, de qualquer coisa. Mas não é para receber o próprio Cristo. Lembre sempre disso. Na Santa Missa, nós comungamos 2 vezes. Nós comungamos na primeira parte, que é a escuta da palavra, então nós comungamos da palavra a partir dos nossos ouvidos, e depois nós comungamos da Eucaristia, quando nós recebemos ela na sua plenitude, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, o padre tem que cuidar disso. Por isso existe a catequese, por isso existe a iniciação à vida cristã. Por quê? Porque aquela criança ela vai fazer uma preparação para ir, então, receber daqui a um tempo a sua primeira Eucaristia. E aí, lembre sempre disso, ela vai conhecer os dogmas da igreja, ela vai conhecer um pouco mais quem é Jesus, ela vai conhecer um pouco mais sobre a Eucaristia, e depois que ela conhece tudo isso, ela vai fazer um retiro, ela vai se preparar, vai se confessar para estar em estado de graça, e assim, então, ela receber. Então, lembre disso, ela precisa, né, ter essa compreensão e ter essa responsabilidade. Então, o padre ele tem essa missão de cuidar e zelar para que as pessoas que não estejam preparadas se aproximem da Eucaristia. E a gente, como cristão, católico também, a gente tem essa obrigação de estar nessa observância, porque a gente ainda vai falar, sábado que vem, a gente vai falar de ser o guardião da fé, né? Então a gente precisa observar essas coisas para a gente também ajudar o padre, porque o padre não consegue ver toda a igreja. Então, quando a gente vê alguma coisa errada, a gente precisa orientar. Então, assim, sempre orientar os pais, né, as pessoas, os responsáveis, para que possa mesmo viver bem essa questão. O Cânon 915 diz o seguinte: não sejam admitidos à Sagrada Comunhão, que as pessoas, né, não recebam a Sagrada Comunhão, os excomungados e os interditos depois da aplicação ou declaração da pena, e outros que obstinadamente prescrevem em pecado grave manifesto. Então, o que acontece? Quando a gente fala uma pessoa está excomungada, e às vezes a gente usa essa palavra no nosso dia a dia, a gente nem sabe o que é, né? Seu excomungado e tal. Não tem nada a ver. Xingamento. Como um xingamento, como uma ofensa, enfim, não tem nada a ver. O que é uma pessoa que está excomungada? É uma pessoa que está fora da comunhão da igreja. Então, essa pessoa, ela está excomungada. E nós temos 2 tipos de excomunhão. A excomunhão later sententia, ou seja, automática, e tem aquela excomunhão que é dada pelo Papa. Nem o bispo pode dar uma excomunhão. O bispo solicita ao Papa e o Papa, então, dá uma interdição. Exemplo, por que uma pessoa ela pode ser excomungada? Exemplo, ela está ensinando uma doutrina que não é a doutrina católica, que não é a doutrina da fé católica. Então, essa pessoa ela não está em comunhão. Então, o bispo vai chamar essa pessoa, na verdade, o padre conversa. Se essa pessoa continua naquela prática, o bispo chama, conversa. Se ela continua, o bispo chama novamente.
Se ela continua no erro, o que o bispo vai fazer? Ele vai pedir o Papa para que possa, então, dar uma excomunhão para aquela pessoa. Por quê? O padre e o bispo tentou trazer essa pessoa novamente para a comunhão. E essa pessoa ela não quis. Então, essa pessoa ela não pode comungar daquela Eucaristia. Porque senão ela estaria ela estaria profanando a Eucaristia. Porque ela não acredita naquilo que está ali. Ela não acredita no sagrado. Então, essas pessoas automaticamente não podem receber a Eucaristia. Ah, eu estou em pecado mortal. O padre vai me negar a Eucaristia? Não. Porque o problema é seu, não é do padre. Se você entrar na fila da comunhão, o padre vai te entregar a Eucaristia normalmente, o ministro vai te entregar a Eucaristia normalmente. Independente do seu pecado ser grave, ser mortal, ser venial, enfim, não interessa. Você vai receber. Agora, você tem que lembrar que você está recebendo o próprio corpo. Não é um faz de conta, não é um pãozinho qualquer, não é um negocinho, mas é o próprio Cristo. Então, o problema é seu. A gente precisa, mais uma vez, voltando lá naquele cano 914, estar em estado de graça para que a gente possa receber a Eucaristia. Ah, eu estou em pecado venial, posso receber a Eucaristia? Pode. Mas se você está em pecado grave, aquela Eucaristia ela não vai surtir na sua vida o efeito ou a eficácia que ela tem. Porque o seu pecado, ela apaga aquela graça. Ela apaga aquela graça. Então, aquelas pessoas que estão interditos, excomungados, ou que se julga estar em pecado grave e que tem consciência disso, elas não devem se aproximar da Eucaristia, mas elas devem voltar novamente ao estado de graça, à comunhão com a igreja. Diácono, eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu achar ela aqui. Sim. Que é bem isso que a gente está falando. Eu vou fazer a pergunta e vou procurar aqui. Eu devia ter procurado antes, mas deixa eu ver aqui. Aqui, achei. A Maria José, lá do Serra Dourada, ela pergunta o seguinte, que ela tem dúvida se a pessoa que mora junto, se ela pode receber a comunhão. Vamos lá. O que a gente tem que entender uma coisa. Uma pessoa que mora junto, e aí agora a gente vai desmistificando isso. Ela se mora junto, aí a gente fala, se foram casados anteriormente, separou, e agora se constituiu uma nova união, não um novo sacramento ou um novo casamento, mas se constituiu uma nova união, essas pessoas elas estão impedidas de receber a comunhão. Por que elas estão impedidas? Porque elas estão dentro, se foram casados, e agora procuram um outro parceiro ou parceira, elas estão dentro do pecado do adultério. Lembre sempre disso. Quando uma pessoa ela é casada formalmente na igreja e ela separa e une com uma outra pessoa, ela está dentro do pecado do adultério. E pecado do adultério a gente sempre lembra que é um pecado mortal. Então ela não pode receber. Tá, mas eles não foram casados, mas estão morando juntos. Aí entra o outro pecado. Porque se foram casados anteriormente, pecado do adultério. Se não foram casados e estão morando junto, pecado da fornicação, que também é um pecado mortal. E aí eu te pergunto, o que te impede de você regularizar essa situação para você poder receber a Sagrada Comunhão? É claro que, como eu disse agora há pouco, se a pessoa entrar, independente do seu pecado, mas se a pessoa entrar na fila da comunhão, o ministro não vai negar a comunhão. Mas a gente precisa ter consciência. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é com muita caridade, tá? O diácono está dizendo isso com muita caridade. Então, o que te impede você de olhar para dentro da sua vida e dizer, vamos regularizar a nossa vida? Vamos viver da forma que Deus sempre sonhou para nós? Então, procure a pastoral familiar da sua paróquia, procure o padre, oriente com o padre, tá, gente? Isso tudo é com orientação do padre. Você procure o padre da sua paróquia, oriente com ele, tá? Fala, padre, olha, eu mais meu esposo, a gente já vive um tempo junto e a gente quer regularizar a nossa situação. Vocês podem casar, o casamento não é simples, porque às vezes as pessoas moram juntos porque falam, eu não dou conta de fazer uma festa de casamento, eu não dou conta de casar, eu não dou conta de fazer uma festa de casamento porque é muito caro. Para que isso?
o sacramento em si, ele não precisa da festa. Não tá associado. Você pode casar dentro da Santa Missa. Você pode conversar com o padre e fazer uma celebração reservada. Somente você, o padre e a testemunha que vai assinar o papel. Pronto. Padre, eu não tenho condição, mas eu quero regularizar minha vida. Gente, eu tenho certeza. Se você procurar o sacerdote da sua paróquia e falar que você quer regularizar a sua vida, o padre ele não vai colocar obstáculo. Ele não vai colocar obstáculo. Ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Então, como eu disse, se você já vem de um outro casamento, ou melhor dizendo, de um outro matrimônio, né? Se você teve um matrimônio realizado na igreja e mora junto com a outra pessoa, infelizmente a gente, assim, o diácono vai dizer aqui, mas aí precisa cada caso ser um caso. Precisa ver se o seu matrimônio, ou melhor dizendo, o casamento que você realizou, se não tem condição de ter nulidade, não é anular, ou teve algum impedimento, né? Mas a gente pode trazer numa outra catequese. Então, vai na sua paróquia, oriente com o seu padre. O seu padre é a melhor pessoa para te orientar. Mas se você não tem nenhum tipo de impedimento e vocês se amam, regularize. Procure o sacerdote, faça o sacramento do matrimônio. Lembrando, como eu disse, é um sacramento. E o sacramento ele traz uma graça santificante para a nossa vida, né? Quando nós nos aproximamos do sacramento, ele traz uma graça santificante. Então, procure o sacerdote da sua paróquia, se oriente. Mas se você está nesse caso, converse primeiro com o sacerdote, não se aproxime da Eucaristia. É aquilo que a gente vai falando. Quando a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo que a gente precisa ter um pouco de cuidado, um pouco de zelo. E não é entrar dentro daquilo que nós falamos agora há pouco, se pode ou não pode. O diácono poderia falar, não pode, pronto, resolveu. Não é isso. Procure o sacerdote vai analisar a sua situação e ele vai dizer e vai te encaminhar para o melhor caminho possível. Dentro da nossa casa tem regras. Nossos pais nos ensinam valores. E a gente carrega esses valores para sempre. Sim. Quando a gente vai numa dada situação de perigo ou de raiva, o que fala primeiro? É os nossos valores. Não tem jeito. A igreja, ela tem orientações. E diante de umas realidades dessa, a gente precisa saber da minha fé. Eu sou católica, então, da mesma forma que eu obedeço meus pais e da mesma forma que eu tenho valores que meus pais me passaram e que muitas vezes esses valores são embasados na fé católica, eu preciso viver a fé. Então, eu preciso viver aquilo que a igreja nos diz. E a igreja não é radical, gente. A igreja não é radical. A igreja, ela é misericordiosa. Quer dizer que agora, então, como eu não posso comungar, então eu vou sair da igreja. Exatamente. Não é assim. É isso que eu quero chegar, diácono. Não é por aí. O caminho não é esse, viu, gente? Por isso que a gente falou. Com muita caridade, com muita misericórdia aqui. A gente precisa entender a misericórdia de Deus. A gente precisa... Muitas pessoas saem da igreja por conta do pode ou não pode e muitas pessoas não buscam uma direção espiritual. Se você não consegue essa direção na sua paróquia, porque eu entendo que o padre é super ocupado, tem problemas, se você não consegue, busque o bispo, porque o bispo, ele atende o cristão. É só ligar lá na cúria e conversar. Tem padres que você pode procurar em outras paróquias, isso não impede de você ir para outras paróquias buscar orientação. Mas o que eu quero chegar é que você precisa entender a igreja para que você não a difame e não saia falando coisas que não é da igreja. Vamos conhecer a igreja, entender e viver verdadeiramente a nossa fé. E como eu volto lá na oração coleta, se eu estou no caminho errado, que eu vou reconstituir o caminho. E essa orientação, direção espiritual, não precisa ser do padre, como o diácono diz, tem a pastoral familiar. Então, toda paróquia tem alguém para te orientar.
que entende. E se a pessoa não entende, ela vai te orientar para onde ir. Então, assim, não saia sem antes conhecer o porquê e o motivo. Tá Lembra bom? que a gente não pode ir para os extremos, né? Que às vezes as pessoas já dentro da igreja falam, não, você não pode comungar não, porque você já foi casado. Calma. São os donos da igreja. Calma. Não dê ouvido a isso. Exatamente. Procure o sacerdote, procure o diácono, procure a pastoral familiar. São as melhores pessoas para orientar o casal, tá bom? A igreja, a pastoral familiar, ela trabalha em 3 setores. Ela tem o pré-casamento, né? Eu vou falar aqui em linhas gerais, né? Então, são pré-casamento, que é aquele que é o setor que é responsável de preparar os noivos, conversar, né? Fazer as visitas para o casamento. Tem o pós-casamento, né? Que são aqueles que estão ali ajudando, né? Os casais, né? Nas suas dificuldades, nas suas crises. E tem os casos especiais. O último setor da pastoral familiar justamente é isso, os casos especiais, que vai tratar justamente dessas pessoas de segunda união, enfim, essas pessoas que não se aproximam da Eucaristia por causa que tem algum impedimento, alguma coisa. Então, essas pessoas, procurem a pastoral familiar, porque é o grupo que vai poder ajudar da melhor maneira possível o sacerdote da paróquia. Tem uma observação aqui também, padre. A Maria José até fala que ela é viúva e vive e tal, e ela fez essa observação por outra pessoa, e ela ainda reforça assim que conhece pessoas que fica com uma mulher, depois fica com outro, depois fica com outro. Isso é pecado mortal. Então é preciso, aquilo que o diácono falou, é preciso ir para a confissão, confessar e se arrepender. Se a pessoa vai para a confissão e sabe que vai pecar de novo, gente, é inválido, né? A gente já sabe que a confissão, eu já sei e vou para a confissão sabendo que a minha confissão é inválida. A gente precisa se arrepender. Então, fico com a mulher hoje, fico com outra mulher amanhã, isso já não é segunda união, isso já é pecado contra a castidade, os 10 mandamentos, e isso precisa ir para a confissão, mas precisa se arrepender, tá bom? Aquilo que você falou agora há pouco aqui, Jesus não é uma misericórdia que acolhe o erro. Ele perdoa o erro, mas exorta para uma mudança de vida. Então, se a gente vai para a confissão e não tem um arrependimento e não quer mudar de vida, né? Não adianta, não vai. Então, nesse caso, já é pecado mortal mesmo, que precisa confessar. Diácono, acho que a gente vai... Tem um monte de cânio aqui para a gente poder falar, mas assim, vamos para a pergunta. O Cleiton pergunta se o homossexual pode receber a Eucaristia. Vamos lá. O que a Kitty acabou de falar? Da vivência. Se você vive os atos, não pode aproximar da Eucaristia. Mas se você... A igreja entende isso, tá, gente? Você tem essa... Como é que eu posso dizer? Você né? Mas você vive a castidade, não te impede de você receber a Eucaristia. Não impede. A igreja nunca vai impedir ninguém. Agora, se eu sou e vivo os atos, aí sim, né, a gente entra dentro daqueles outros pecados lá. É pecado contra a castidade, né? Aí a gente vai entrando dentro... O que acontece com o hétero também. Sim. Né? Então, se você mas vive a sua castidade, não tem problema nenhum. Se aproxima da Eucaristia normalmente. E lembrando, reforçando aquilo que o senhor falou... Não só aproximar da Eucaristia, mas pode ajudar também nos grupos, movimentos pastorais da paróquia. Desde que você vive isso, não tem nenhum impedimento. E só reforçando aquilo que o senhor falou, a questão de, o ministro da Eucaristia e o padre deu comunhão para fulano ou ciclano que é homossexual. Eu não vou negar, eu como ministro da Eucaristia, o diácono como diácono, o padre como padre, não nega a Eucaristia para ninguém. O pecado não é do padre nem do diácono. O pecado é daquele que segue. Se você sabe disso, aí entra a nossa parte como cristão e como catequistas. E catequista que eu digo no sentido de conhecer a igreja e catequizar os outros, não entrando aí no ministério da catequese. Chegar para a pessoa e conversar com ela. E aí a gente volta no julgar e no agir. Não é julgando, não é condenando, não é difamando, não é apontando o dedo. É conversar. É o nosso testemunho que vai conversar. Então, está percebendo a complexidade da igreja, né, diácono? O quanto é complexo, o quanto a igreja não pode ou não pode, e a igreja não nega e nem desnega, digamos assim, que ela acolhe.
né? Então a gente entender um pouquinho disso para a gente poder compreender e viver bem a santidade. Outra pergunta aqui fala que é a Maria Auxiliadora, ela está viúva há 1 mês, aí ela está perguntando se pode receber a Eucaristia. Aí entra na questão da castidade, né? Sim, né? Desde que tá em estado de graça, não tem impedimento nenhum, tá? Vamos voltar agora à nossa catequese. Vamos lá. Vamos lá, Cânio 916. Quem estiver consciente, aí a gente já falou um pouquinho disso, né? Quem estiver consciente de pecado grave, não celebre missa, nem comungue o corpo do Senhor, sem fazer previamente a confissão sacramental, a não ser que exista uma razão grave e não tenha oportunidade de se confessar neste caso. Porém, lembre-se de que tem obrigação de fazer um ato de contrição perfeita, que inclui o propósito de se confessar quanto antes. É aquilo que a gente acabou de falar. A gente já falou bem esse aqui. O 917. Quem tiver recebido a Santíssima Eucaristia pode voltar a recebê-la de novo no mesmo dia, em um outro momento. Diácono, quantas vezes no dia eu posso... Aí entra o zelo, né? Eu vou na missa 10 vezes hoje no domingo, fui com a minha mãe, fui com a minha tia, fui levar minha avó, fui levar meu avô, fui levar meu irmão, e todas as missas eu recebi a comunhão? Aí a gente entra dentro de uma questão muito, muito séria. O direito canônico vai falar e ele vai permitir que a gente possa comungar até 3 vezes no mesmo dia. Mas aí eu te pergunto, qual a necessidade de eu comungar em todas as celebrações que eu fui? É claro, é gostoso, é bom receber Jesus. Mas uma vez que eu recebi Jesus na primeira missa que eu fui, eu já sou um sacrário vivo da Eucaristia. Agora cabe a mim, né, transformar aquilo que eu recebi para o mundo. Então não tem necessidade. Eu mesmo, às vezes no domingo, acabo fazendo 2, 3 celebrações e depois eu vou com a minha família. Normalmente a gente vai numa missa para que eu possa ficar com eles e depois eu faço as celebrações da palavra. Eu evito de comungar, justamente para comungar com a minha família. Ou se eu comungar lá, eu não tenho necessidade de você receber novamente a Eucaristia. Mas eu desejo. Então a igreja vai dizer até 3 vezes. Mais do que isso, gente, a gente acaba... como é que a gente pode dizer? A gente acaba... perdendo o sentido do que realmente é a Eucaristia, né? Do que é o próprio Cristo que ali está. Exatamente. 918, muito se recomenda aos fiéis que recebem a Sagrada Comunhão na própria celebração eucarística. No entanto, seja-lhes administrado fora da missa, quando a pedirem por justa causa, observados os ritos litúrgicos. E aqui eu quero fazer uma observação sobre aquela questão de que a gente sempre fala, né? A gente recebe a comunhão na missa. Sim. No momento da missa. Sim. A gente pega a fila e vai receber a Eucaristia. É nesse momento. Fora disso, a gente não recebe, senão por justa causa. Por justa causa. Exemplo, o Ministério de Música que participou da Santa Missa, só que foi muito corrido, então eles não conseguiram comungar. Eles podem conversar com o ministro da Eucaristia e o ministro administrar essa Eucaristia fora da Santa Missa. O ideal é comungar dentro da missa. Mas por uma questão, não conseguiram comungar, não tem problema. Pode ser administrado fora da missa. Quem mais pode receber? Os doentes. Os ministros da Eucaristia levam, né, o viático para os doentes. Né? O viático que a gente fala são aquelas reservas que estão consagradas lá no sacrário. Lá. Então eles levam a Eucaristia para os doentes. E é mais ali, o que o Cano nos falou aqui, observados os ritos da liturgia. Então não chega lá e entrega, vem trazer o corpo de Cristo. O corpo de Cristo pronto, acabou, não. Vai fazer todo momento, vai fazer uma celebração, claro que é uma celebração um pouco mais suprimida, mas vai fazer um momento ali com aquele doente para que ele possa compreender o que ele está recebendo. Então, né, a gente vê que pode comungar fora da missa? Pode, desde que sejam casos que existam uma justa causa. E lembrando, Diácono, essa questão que o senhor falou dessa celebração, me veio aqui a lembrança
de reforçar a questão dessas visitas nossas eucarísticas, o nosso zelo enquanto ir até a visita eucarística e perceber se tem algo errado, porque assim, a gente precisa conversar com a pessoa, saber se ela é cristã católica, saber se ela está em ação de graças, saber se ela pode confessar ou não. A gente precisa perceber essas coisas para orientar. Como o senhor disse, não é chegar lá e falar corpo de Cristo e ir embora. No primeiro encontro, tem um doente lá em casa lá, você já vai levar a Eucaristia? Não, você vai fazer uma triagem, você vai lá, vai conversar, vai ver se tem a necessidade da unção dos enfermos, vai ver se tem a necessidade da confissão, você vai trazer isso para o padre, o diácono não recebe, o diácono não dá a unção dos enfermos. Lembrando sempre disso, o diácono ele tem 2 sacramentos que é próprio dele, que é o batismo e também assistir matrimônios, né? Popularmente o povo fala celebrar matrimônios, né? Mas na verdade é assistir matrimônios, né? Então são os 2 sacramentos do diácono. O padre ele pode receber a confissão, ele pode levar a unção dos enfermos. Por isso o ministro vai fazer primeiro uma triagem para depois levar a Eucaristia para aquele doente. Sim. E é importante a gente poder sempre ver, e eu quero sempre reforçar isso, são 7h42, a importância da gente compreender a grandiosidade da Eucaristia e a complexidade da igreja para a gente poder orientar, para a gente poder conduzir, para a gente poder ser canal de graça. A gente precisa aprender a ser canal de graça na vida das pessoas. 919. Quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se pelo espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão, de qualquer comida ou bebida, exceto água ou remédio. E aqui, diácono, eu acho que entra muito aquilo que o senhor falou durante o programa, que é do radical, né? Do ser radical ou do laxismo, né? Eu acho que aqui entra muito isso que o senhor fala em relação a... se a missa é 8 horas, eu comi 7h30, aí a missa terminou 8h30, aí eu não comunguei. Gente, a gente precisa ter o tal do bom senso, né, na veia, né? Pra gente poder aprender a lidar com isso. Existem horários, então o problema não é do padre que faz a missa no horário errado do seu café da manhã, né? Então acho que a gente precisa ter esses entendimentos, esse conhecimento. Para aquelas pessoas que realmente têm uma necessidade, tá? Agora escuta o que o diácono está falando. Para aquelas pessoas que têm uma necessidade, eles são facultativos. Mas para nós, né, vamos dizer assim, que não tem nenhuma necessidade, a gente precisa ter esse zelo. Por que a igreja fala? Pelo menos 1 hora antes, né? A gente cuidar, né? Porque nós vamos receber o que é mais sagrado da igreja, o maior tesouro da igreja. Alma, né? Isso. Nós vamos receber Jesus Cristo, que não é um faz de conta, não é uma representação. Mas lembra a palavra que o sacerdote diz na oração, no momento ali da consagração da Eucaristia. Isto é o meu corpo, não é uma representação do meu corpo, não. O próprio sacerdote, na pessoa de Cristo, diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, aquela matéria já não é mais pão e vinho, mas sim o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Kate, eu vou aproveitar, eu sei que o nosso horário está corrido, tem muita coisa ainda para falar. Não, mas a gente pode continuar sábado que vem. Mas eu vou falar uma coisa para você, sim. O importante é formar. Isso. Minha gente, uma coisa que me entristece muito e que me incomoda. Dentro da Santa Missa, a gente tem capacidade de ir no cinema, a gente tem capacidade de ir no estádio de futebol, a gente tem capacidade de ir em tantos lugares, no teatro, em tantos lugares, ficar 2, 3, 4 horas sem beber água, sem ir ao banheiro. Mas na missa, é toda hora um levantando, toda hora um entrando com um copo. Escuta o que o diácono está dizendo. Se tem uma necessidade, né? Ok, uma necessidade fisiológica, ok. Mas dentro da Santa Missa nós estamos ali preparando para receber a Eucaristia, minha gente. É que não é ser radical, mas é dizer que a gente precisa cuidar. O cano vai falar, exceto água ou porque precisa tomar remédio. Dentro da Santa Missa,
a gente vê que o padre, ele bebe água na missa, por quê? Porque ele usa da palavra ali o tempo todo. Então, chega um momento que a gente cansa, né? Aqui no programa aqui a gente também, de vez em quando, faz o uso da água, porque a gente vai falando, a boca seca. Então, a gente faz uso da água, mas é por uma necessidade. Mas para os fiéis, né? Não estou dizendo que agora não vai beber água na Santa Missa, mas a gente vai cuidando disso, porque, como eu disse, a gente vai compreendendo e vai dando a razão. O cano 919 vai dizer isso, a gente tem que ter esse jejum eucarístico. E a água, ela quebra o jejum. E principalmente dentro da Santa Missa, porque não tem lugar que é onde tira mais a atenção das pessoas, porque toda hora um levanta, vai no banheiro, toda hora um levanta, vai beber água, e às vezes até sem necessidade. Se tem uma necessidade palpável, ok, não tem problema, gente. Agora, o diácono falou, eu não vou... Não, pode ir tranquilamente. Mas se você pode esperar mais um pouquinho, por que não? Por que não? A gente tem que tomar um certo zelo, um certo cuidado, porque a gente percebe muito bem isso. Tá no meio da missa lá, o padre começa a missa, o padre começa em nome do Pai e do Filho, já levanta um fiel, já vai beber água, mas acabou de chegar na igreja. Por que não bebeu água antes então? Você queria beber água, por que não chegou e foi ao bebedouro, ou levou a sua garrafinha, bebe sua água lá, ou leva a sua garrafinha sem precisar sair do seu lugar? Então, vamos cuidar disso, minha gente. Vamos cuidar, porque é também um zelo com a Eucaristia, né? Porque nós estamos dentro de uma assembleia constituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Diácono, eu acho que também aí entra muito o escrúpulo também, né? Sim. Às vezes, sei lá, eu esqueci, eu tô me arrumando para ir à missa, lá, e a gente esquece mesmo. Eu, como sou esquecida, sempre entendo os esquecidos. Aí eu comi, sei lá, um pão e tomei um copo com leite, ou sei lá, tomei até um cafezinho. Ai, meu Deus, pedi o jejum, agora aí chega na missa, ai, meu Deus, não tem uma hora que eu comi, nossa, mas não vai fazer uma hora e fica com aquilo na cabeça. Acho que a gente tem que ter o bom senso, né, padre? Tem que ter o bom senso, né? Diácono? A gente tem que ter o bom senso, né? É aquilo que a gente falou, a gente não pode ir pro radical e nem pro laxismo, né? A gente tem que ter o bom senso, né? É claro que é a oportunidade que você tem para comungar, tudo bem. Mas da próxima vez, vamos cuidar. É isso, né? Eu esqueci, esqueceu porque esqueceu mesmo. Ai, lembrei. Sei lá, às vezes faz até ali um ato de contrição ou uma oração assim de arrependimento mesmo. Nossa, vou rezar uma Ave Maria aqui para me lembrar da próxima vez. Sei lá, qual a sua intimidade, né? Mas eu acho que a gente não deve ser escrupuloso demais. A gente tem que tomar muito cuidado com o escrúpulo, mas muito. Porque o escrúpulo também não nos leva para o céu, né? Verdade. O 920, todo fiel que tenha sido iniciado da Santíssima Eucaristia está obrigado a receber o sacramento da comunhão ao menos uma vez por ano. E aqui, diácono, eu quero o terceiro mandamento, né, que é o receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa ou da ressurreição. Gente, isso aqui é para aqueles que não têm condições, que não têm uma paróquia do lado da sua casa, né, diácono? A gente vai pensar numa comunidade rural, uma igreja lá no interior, na fazenda, que o padre tem uma celebração, né, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou 3 meses, enfim. São essas pessoas. Mas nós lembramos sempre daquilo. Qual que é o nosso ato de amor? Domingo é o dia do Senhor. Então, por domingo ser o dia do Senhor, o nosso ato de amor é estar na Santa Missa. E se eu não vou na Santa Missa, eu estou em pecado grave. Eu faltei a Santa Missa. Eu não pude, eu estava impedido de ir na Santa Missa porque eu estava doente. Isso não é pecado. Eu faltei a Santa Missa porque eu estava com preguiça, dormi até tarde. Aí a gente sabe que isso é pecado grave, né? Então, nós, aqui em Goiânia, né, dentro do nosso território da Arquidiocese de Goiânia, praticamente nós temos igrejas em todo canto. Então, se eu não posso ir na missa das 7, eu vou na das 8. Se eu não posso ir na das 8, eu vou na das 9. Se eu não posso ir na das 9, eu vou na das 10. Se eu vou na das 11. Mas o importante é participar na sua paróquia. Mas se você não consegue ir lá naquele domingo, vá então em outra paróquia, mas não deixe de participar deste ato de amor e, em estado de graça, comungar. Agora, eu recebi a minha Eucaristia e estou no pecado e vou levando o pecado, gente? Não vou me aproximar da Eucaristia, não. O próprio documento aqui vai nos falar que aqueles que já se aproximaram do sacramento da Eucaristia precisa, pelo menos uma vez por ano, comungar. Então, como é que eu vou comungar? Estando em estado de graça. Como é que eu estou em estado de graça? Participando da Santa Missa
confessando, arrependendo dos meus pecados, né? E aí sim eu vou estar apto a poder, então, receber Jesus Cristo na Eucaristia. 921 diz: os fiéis que, por qualquer causa, se encontrarem em perigo de morte, isso aqui a gente está falando sempre, né? Sejam confortados com a Sagrada Comunhão em forma de viático. Aquilo que a gente já falou, que é a unção dos enfermos, isso, né? que é levar Jesus lá, e a questão também dos ministros levar a Eucaristia para os doentes em casa, né? Isso aqui já foi muito bem observado. Agora a gente vai falar sobre um documento da Igreja Católica. A gente vai falar disso futuramente, mas só de forma bem resumida, porque faltam 9 minutos. Tem muita coisa para falar. Um documento, a gente não vai dar para falar isso aqui. O diácono vem e ele empolga. O diácono vem. O diácono quase que não vem no Aqui programa. também empolga. O diácono quase que não vem no programa, e o dia que vem ele empolga, aí não dá tempo de fazer tudo. E aí eu acho bom, e empolgo também, e levo, então assim, não dá. Mas assim, a Congregação para Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, que é um órgão da Igreja Católica que faz a regulamentação dos documentos, tem um documento muito importante que fala sobre esse zelo com a Eucaristia. E uma delas, e que eu queria reforçar aqui, é sobre o agachar ou fazer reverência à Eucaristia, né? Porque tem muita gente que ajoelha para receber a Eucaristia e muita gente que vai em pé receber a Eucaristia. E aí muitas vezes as pessoas falam, a pessoa recebe de joelho, a pessoa recebe em pé e tal. Não, realmente tem essas duas formas, né, diácono, de receber a Eucaristia. Sim. Você recebe a Eucaristia de joelho, porque você está recebendo o corpo de Cristo. Ou antes, a pessoa na sua frente está recebendo a Eucaristia, você já faz a vênia ali para o Senhor, para chegar na sua hora e receber. Também não vamos atrapalhar o padre bater a cabeça lá na âmbula e tal. Então a gente tem que ter todo esse zelo também, né, Diácono? A gente tem que tentar entender assim, o que eu estou fazendo aqui na fila da comunhão? Eu tenho a compreensão daquilo que vou receber? É Jesus? Como eu vou comungar? Da maneira que você se sentir digno. Agora, se eu tenho um problema de joelho, como é que eu vou ajoelhar? Mas a igreja fala que é para comungar ajoelhado. A igreja não fala nada disso. A igreja, ela permite o fiel comungar ou de joelho, porque era costume antes do Vaticano II, ou a pessoa pode comungar em pé, desde que receba, independente de estar de joelho ou estar em pé, desde que receba a Eucaristia com profundo amor, né, com gratidão daquilo que está ali, né, para receber. Então, a gente toma cuidado disso, porque às vezes, o que acontece? Você é ministra da Eucaristia aqui no santuário, né? Eu também, como a minha missão, também distribuo a comunhão para as pessoas. Então a gente vê que as pessoas, o da frente comungou, então eu também eu tenho que ajoelhar. A gente é muito visual. Se um fez isso, eu também tenho que fazer. Se um recebeu a Eucaristia de braços abertos, não tem nada que fala que tem que ser assim ou que tem que ser assado. Não. Desde que você receba com profundo amor, né, com profunda reverência a Eucaristia, e como você falou, aproximou da Eucaristia, faz a vênia. O que é a vênia? É uma leve inclinação da cabeça, porque você ali reconhece a dignidade e a santidade da Eucaristia. Então você faz uma vênia e recebe. Pode ser ajoelhado, pode ser em pé, não tem problema, tá bom? Tem 2 pontos aqui que eu quero... Eu vou ler aqui e a gente aborda bem rapidinho, que a gente está em cima da hora mesmo. Sim. Mas é sobre o fiel receber a comunhão na boca e não na mão, como era antes. Mas tem um sentido nisso, né? Um significado nisso, porque realmente há pessoas que, infelizmente, elas usam disso para fazer outras coisas, enfim, para profanar esse momento, né, diácono? Então, a Eucaristia, o fiel ele tem o direito e pode sim receber diretamente na boca, né? Pode receber na boca. Na verdade, eu penso que o ideal... Isso agora é Evandro, tá? O diácono Evandro que está dizendo. Eu acho que o ideal seria todo fiel receber a Eucaristia na boca. Porque também. A mão, a gente traz impurezas, né? A gente traz impurezas na nossa mão, né? E às vezes a pessoa que recebe a Eucaristia na mão, ela pode voltar com essa Eucaristia, né? Por uma distração.
não vou nem dizer uma distração, mas talvez o ministro ou o padre ou o diácono que está ali distribuindo a comunhão não percebe que aquela pessoa levou a Eucaristia para o banco. Aí ela leva a Eucaristia, faz a profanação, dá para um recém-nascido, dá para o cachorrinho, enfim. Eu penso que a Eucaristia deveria todos receberem ela na boca. Como é a Eucaristia de 2 espécies. 2 espécies não tem esse negócio de entregar na mão. A comunhão em 2 espécies é na boca. O fiel quer pegar, não pode. A igreja não permite, é diretamente na boca. E a gente também, a igreja também não permite que uma pessoa não ordenada, não capacitada para poder distribuir a Eucaristia, que faça isso. Por exemplo, eu, como uma fiel, não posso pegar a Eucaristia e passar para alguém, porque isso não faz sentido, isso não é digno, né? Aquilo que a gente leu aqui no início não é digno, não é justo, né? Então a gente precisa mesmo ter esse entendimento. De uma forma geral, a gente conseguiu fazer, Diácono, eu dei uma acelerada aqui, a gente conseguiu pontuar aqui as principais coisas, mas eu quero ler aqui uma frase que eu li nesse documento da congregação, que diz o seguinte: o zelo com a Eucaristia nos leva ao céu. A falta de zelo é a nossa queda. A falta de zelo é pecado e precisa ser confissão sacramental. Então, na dúvida, vai lá na confissão, confessa, conversa com o padre e o padre te absolver e te orientar como deve ser feito. Na dúvida, sempre a gente conversa com quem sabe mais, com o diácono, com o padre, para nos orientar e saber como que a gente vai lidar. Gente, antes de ir embora, eu não vou embora sem acolher nosso povo, que eu não acolhi, mas eu quero mandar um grande abraço para Maria Auxiliadora, para Maria José, para o Cleito, para a Rosane, para Tereza Cristina, para Maria José, para a Nilda, para a Lúcia Duarte, para o Marcos, que estava aqui conosco, para o Ivan, Ivonete, enfim, todos que mandaram mensagem aqui e participaram conosco. A gente tem recadinhos aqui, mas de forma bem rápida. Eu vou falando aqui, Diácono, e deixo para o senhor fazer a bênção final. Tudo bem. Tem o retiro inaciano para o clero, que é dia 18 a 25, lá no Seminário Santa Cruz. Jubileu dos avós, dos idosos, dia 26, lá na Paróquia Santana. 27, que é o 5º Dia Mundial dos Avós também, que vai ser o Encontrão Arquidiocesano, lá no Centro Comunitário Papa João Paulo II, lá em Aragoiânia. Amanhã nós temos missa transmitidas pela difusora, no Pai Eterno às 8 horas e na Basílica Sagrada Família ao meio-dia. Eu estou indo embora. Quero muito agradecer a sua participação, a sua presença, a sua colaboração com o nosso programa. A produção do Padre Valdeir Neves, Kitia Rúbia, do Padre Magdo Macena, do Diácono Evandro, da Leilane, da Leonice e também pelos leitores que fazem as leituras aqui das diversas paróquias de Goiânia. Hoje no estúdio conosco, Renato Mafra. Muito obrigada, Renato. Direção executiva do Padre Murilo Fernandes e a direção geral do irmão Diego Joaquim. Gente, um abraço e até sábado que vem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre cada um de nós, sobre as pessoas queridas por nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais, minha gente. Quando for convidado, com certeza o diácono vai estar aqui no programa. Será convidado, diácono. Muito bem, vocês ficam agora com o programa Padre Marcelo Rossi, No Colo de Jesus e Maria.